Olá, seja bem-vindo à nossa aula de parasita. Hoje nós vamos tratar do sistema imunológico e o parasitismo, né? Então, quando um parasita invade um hospedeiro, esse hospedeiro sempre tem uma resposta, sempre tem uma reação a essa invasão. É o que a gente chama de resistência, tá? É a resistência ao parasitismo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Sobre os mecanismos protetores passivos, né? Então, aqueles mecanismos que independem desse parasita ter invadido pela primeira vez o hospedeiro ou nunca ter invadido, tá? Então, eles estão lá independentemente de quando aconteceu, de quando essa invasão aconteceu, tá? Então, seria resistência passiva, né? São barreiras anatômicas e fisiológicas, né? A invasão desse parasita. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o revestimento cutâneo. Então, a pele ela já oferece uma barreira, né, que impede a entrada desse parasita. Então, nesse revestimento cutâneo, ele possui até essas secreções bacteriostáticas que impedem a entrada desse micro-organismo. Outra coisa que tem é a muco, que é a mucosa, né, e os cílios, né. Esses movimentos ciliares, eles podem carregar o parasito de um local para o outro, fazendo uma drenagem, né? Evitando que esse parasita invada algum tecido específico. Uma outra barreira é a conjuntiva ocular e a secreção lacrimal, que contém lisozima, né? Que também vai oferecer uma resistência à entrada desse parasita. A temperatura do corpo. A temperatura do corpo do homem é desfavorável para o desenvolvimento de alguns protozoários e helmintos, né? Por exemplo, constitui uma barreira de entrada. O pH do nosso corpo também, ele pode atrapalhar o desenvolvimento do parasita, né? Fatores de crescimento insuficientes, né? De modo que o parasita não consegue se desenvolver, e falta de receptores na superfície celular, né? Esses receptores são importantes para que haja um reconhecimento do parasito e ele não consiga invadir a célula do hospedeiro. Então, se não existem esses receptores, não tem como o parasita invadir a célula do hospedeiro. Tá? Então, esses são os mecanismos de resistência passiva. Tá? Então, quando o agente vai invadir, né, o agente invade, né, o hospedeiro. Então, nós temos aqui do mecanismo de defesa, e o próximo a gente vai falar um pouco da resposta imunológica. Então, quando o parasita vai invadir um hospedeiro, esse hospedeiro vai reagir à lesão tecidual que esse parasita vai ter cometido, né? Na tentativa de quê? De manter uma homeostase, o equilíbrio. Então, essa resposta imunológica, ela tem dois tipos de resposta: a resposta específica e a resposta inespecífica. Né? Essa parte, principalmente, vocês já devem ter visto em outras aulas de tipo imunologia e etc. Então, vou fazer uma revisão muito rápida e depois eu vou falar mais especificamente sobre os parasitas. Então, primeira a resposta específica, né? Que ele fala basicamente do parasita e sua resposta, seus dois tipos de resposta, tá? Tá? Essa resposta específica, né? Essa resposta específica, ela na verdade ela se refere à produção de anticorpos, né? Então, o que é a resposta específica? Por quê? Porque esses anticorpos são específicos, né, a um certo tipo de antígeno. E o que é antígeno? Como você já viu em outras aulas, né, antígenos são substâncias químicas, né,
que induzem a produção de quê? De anticorpos, né? Tudo isso vocês vão anotando. Então, os parasitas, eles produzem certas substâncias que produzem anticorpos pelo hospedeiro. Então, isso é o que define a resposta imunológica específica, né? Então, o contato do hospedeiro, né? O contato com o hospedeiro com o parasita ou seus produtos vão gerar o quê? Uma resposta primária, né? Ou uma resposta secundária, né? Ambas fazem parte dessa resposta específica, porque ambas produzem anticorpos, né? Ou imunoglobulinas. Então, resposta primária aqui. O que acontece, né? Durante a resposta primária, vai haver o quê? Uma produção de anticorpos, daqui, ó, até no final, anticorpos. Então, como vocês estão vendo aqui, tem várias fases até chegar à produção de anticorpos. Então, demora para acontecer essa produção. Então, começa aqui com a ativação de células B, e aí só no final com a produção de anticorpos. Então, todo esse processo, né, até o momento em que o parasita invade a célula do hospedeiro, até iniciar essa produção, finalizar essa produção de anticorpos, é chamado de período de latência. Então, se a gente vai dosar a quantidade de anticorpos, né, de imunoglobulinas, e que a gente chama de anticorpos, então, não é assim que o parasita invade, que a gente vai encontrar a produção de hemoglobina. Tem esse período de espera para fazer, porque o organismo produza a produção correta de anticorpos e imunoglobulinas. Então, quando esses anticorpos são produzidos, também são produzidas células de memória, né? E essas células de memória são essenciais para a resposta secundária, né? Que a gente vai ver mais para frente. Então, ainda falando da resposta primária, aqui nós temos um gráfico mostrando o título de anticorpos, né, no soro. Então, foi feito um exame de sangue e foi medido a quantidade de anticorpos no soro, né? E aqui o tempo que está em dias. Então, vou explicar o que está acontecendo aqui para vocês. Aqui está representado a exposição inicial ao antígeno, né? Vai induzir a produção de anticorpos, né? Que é induzida pelo parasita, né? Ao ter contato. Então, primeiramente, o que acontece? Uma produção de anticorpos ou imunoglobulinas, né? Do tipo M, que é o que vai acontecer primeiro. As IgM não atravessam a parede dos vasos, né? Então, elas permanecem no sangue. Então, quando a gente vai fazer os exames de sangue, vai ter um aumento de IgM, e esse aumento de IgM acontece quando está relacionado a uma resposta aguda, ou seja, assim que houve a infecção, ele tem um aumento de IgM. Então, são os primeiros anticorpos a serem produzidos. E em seguida são produzidos o quê? Os IgGs, as IgGs, as imunoglobulinas G, né? E as IgG, elas invadem os tecidos. Então, são elas, por exemplo, que são responsáveis pela imunidade, né? Pela transmissão de anticorpos da mãe para o filho, né? Então, durante a gravidez, no caso, essa imunidade que é passada da mãe para o filho, ela acontece pelas IgG, tá? Então, primeiro tem a produção de IgM e depois a produção de IgG. E note que a quantidade de IgG que tem no soro, né, é maior, né, do que das IgM. Agora a resposta secundária. E a resposta primária é o quê? É a primeira vez que o hospedeiro teve contato com o seu antígeno, eu vou ter uma resposta primária, que vai ter a produção de IgM e depois a IgG. Sempre específicas àquele antígeno, né? São anticorpos específicos daquele antígeno, né? Então, a resposta secundária. Então, a gente está aqui com o mesmo gráfico, com o título de anticorpos no soro em dias, né? Só que agora a gente vai falar dessa segunda metade do gráfico, que é a resposta secundária. Então, vocês podem ver aqui, está representada a exposição secundária do antígeno, daqui para frente.
a produção de anticorpos ela começa antes, né, do que na resposta primária. Por quê? Porque na resposta primária tinha um período de latência que demora até produzir os primeiros anticorpos, né? Então, na resposta secundária, essa produção de anticorpos começa pelas células de memória imunológica, né? Ela já teve aquele contato, então o período de latência ele é menor, né? Por causa das células de memória imunológica. Então, os anticorpos eles são formados antes, né, do que na resposta primária. Eles são formados antes do que na resposta primária. Começam mais rápido, digamos assim. Porque também acontece assim, primeiro das IgM, né? E depois das imunoglobulinas IgG. Só que assim, notem que a quantidade de IgG é muito maior do que na de IgM, né? A resposta secundária, né? Nessa resposta ao antígeno. E o interessante é que essa resposta secundária ela pode ser iniciada também por substâncias semelhantes ao patógeno, né? Então não precisa ser necessariamente o parasito que vai desencadear essa resposta secundária, né? Pode ser uma resposta semelhante. Então é por isso que vacina ou soros funcionam nessas pessoas, porque são indicados, né? Para que a gente possa reagir de maneira diferente, né? Desculpa, quando a gente for exposto ao patógeno, porque aí já seria uma resposta secundária, tá? Então, falando ainda da resposta secundária, vamos falar um pouco mais específico, vamos ser mais específico em relação aos parasitas, né? Então, em relação aos protozoários, a resposta em geral é aguda, né? Porque existe uma produção maciça de material imunogênico, né? Muitos anticorpos são produzidos em resposta, né, a essa invasão de protozoários, tá? Então, uma resposta aguda. Então, de forma que acontece uma seleção natural dos hospedeiros mais resistentes, né? Então, porque se você tem muito parasito, e aí você vai ter uma produção maciça de anticorpos, então apenas os hospedeiros mais resistentes, né, que vão ser selecionados, né, que vão sobreviver àquela invasão desses protozoários. Vou falar agora um pouco das infecções eumínticas. No caso dessas infecções eumínticas, a gente já tem uma evolução crônica. E o que acontece na evolução crônica, né, nessas infecções eumínticas? Os parasitas eles sobrevivem no hospedeiro em um número menor, né? Ou esse número cai ou ele se mantém estável, né? Por isso que a gente tem essa evolução crônica. A gente chama de evolução crônica. Também eles têm essa capacidade imunogênica, né? Ela ocorre mais de formas invasoras, né? No caso das larvas, por exemplo. Existe uma capacidade imunogênica mais alta. O que é isso? Existe uma produção grande de anticorpos que vão reagir a essas formas invasoras. Não é que no adulto não exista uma produção de anticorpos. Também existe. Só que esses anticorpos produzidos em reação, né, ao eumínto adulto, ele não ataca o eumínto adulto. Ele vai atacar apenas as formas invasoras. Não, é por isso que a gente mantém essa infecção crônica, né? Por conta do certo tempo de eumíntos adultos que permanecem no hospedeiro. Então, quando ocorre essa infecção, nós temos produção de quê? De produção de anticorpos protetores ou funcionais, né? Que são anticorpos que vão matar o parasita. E também os anticorpos não funcionais, que são aqueles que assistem àquela infecção, só que eles não matam, né, o parasita. E no caso das infecções eumínticas, o tipo de anticorpos que é prevalente aqui são os anticorpos não funcionais. Então, contribuem para a manutenção dessa infecção crônica, característica das infecções eumínticas. Tá bom? Agora, existe um outro ponto na infecção por parasitas, que é a neutralização do sistema imune, né? Alguns parasitas desenvolvem mecanismos, né, que enganam o sistema imune, né? Nosso sistema imunológico. Então, trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Vou falar aqui no caso do xistossoma. Xistossoma, o que acontece?
acontece um tal de mimetismo imunológico. O que ele faz, esse parasita? Ele possui antígenos, né? Que ele insere em sua membrana, tá aqui, inseridos na membrana. E esses antígenos, eles são específicos para cada hospedeiro, tá? Então, dessa forma, por isso que a gente chama de mimetismo imunológico. Porque dessa forma, os anticorpos do hospedeiro não vão atacar essa célula. Por quê? Porque ele acaba reconhecendo como uma célula própria. Né? Como o parasita anexa esses antígenos, que são semelhantes ao do hospedeiro, o hospedeiro reconhece como se fosse uma célula dele mesmo. Tipo, e os anticorpos não reagem a essa célula, né? Então esse parasita ele sobrevive, né? Enganando o sistema imunológico, que a gente chama de mimetismo imunológico. Outro parasita é o Toxoplasma gondii, né? Que ele vai impedir a fusão dos lisossomos com o vácuo digestivo. Né? Então, com isso, o toxoplasma não é digerido, né? E aí ele consegue sobreviver, né, dentro do hospedeiro. E por último, né, o outro mecanismo é de imunossupressão. Os mecanismos de imunossupressão são produzidos IgM, só que essas imunoglobulinas, apenas 5% delas são específicas. Então, são produzidos anticorpos, mas esses anticorpos não são específicos para o parasita. Então, ele não consegue atacar o parasita. Né? É o que acontece no caso da malária, né? Do plasmódio, que é o agente dela, da malária. Esses agentes não conseguem atacar o plasmódio quando são produzidos, porque não conseguem atacar o parasita. Porque dessa forma o parasita consegue se defender, se esconder dentro do hospedeiro, enganando, né? Enganando o sistema imune. E aí, então, o que acontece, gente? A gente falou aqui, vamos voltar. E quando a gente tem a entrada do parasita no hospedeiro, nós vamos ter o quê? A resistência do hospedeiro à invasão, né, do parasita. Desculpa. E primeiramente o que acontece? As barreiras naturais, que tem o revestimento cutâneo, que a gente falou e tudo. E depois nós temos uma resposta imunológica, né? Também seria aquela reação do hospedeiro, né, à lesão produzida pelo parasita, né? E a resposta imunológica está ligada a quê? Está ligada com a produção de anticorpos ou imunoglobulina G, tá? Aí nós temos a imunidade natural, né? Ou a imunidade específica. Desculpa, essa que está ligada à imunoglobulina G, que é a específica. Então, outro mecanismo que acontece, essa invasão dos parasitas pode gerar uma tolerância. Tá, pessoal? Mas por quê? O que é essa intolerância? É quando o parasita e o hospedeiro conseguem viver de uma forma, como é que eu vou dizer? Não vou dizer harmônica, mas uma quantidade de parasitas que não é uma quantidade muito grande que está dentro do hospedeiro. Então, esse hospedeiro ele nem tem não apresenta sintomas à pessoa. E com isso ele pode sobreviver por muito tempo. Entendeu? Com essa quantidade pequena de parasita, ele pode ficar tranquilamente lá dentro do hospedeiro. É o que acontece no caso da malária, né? A gente vai ver em outras aulas, falar da malária, que acontece o quê? Um mecanismo de tolerância, né? Onde indivíduos que moram em áreas que tem muita malária, eles conseguem viver sem sintomas, né? Quando eles têm pouca quantidade de parasitas, né, interno, como hospedeiro, dentro do hospedeiro. Então, é basicamente isso, gente. Esse sistema de resposta imunológica com os parasitas, né? Como funciona esse sistema de defesa contra os parasitas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Essa é uma aula que é muito importante porque aqui ele pega um pouco da imunologia e da parasitologia, que é importante vocês saberem, tá? Próxima aula a gente vai estar começando a falar um pouco mais sobre parasitas específicos. Espero que vocês tenham se familiarizados. Caso tenham dúvidas, botem as dúvidas no caderno. Qualquer dúvida vocês perguntem no grupo, tá? No grupo aqui do Google,
na minha página da matéria de parasitologia. Professor, o que é isso? Professor, o que é aquilo? Professor, o que significa isso? Professor, o que significa aquilo? Que eu vou tirando as dúvidas de vocês na medida do possível, tá bom? Então, eu vou passar uma tarefa referente a essa aula. Vocês respondam e anexem nas atividades complementares. Vocês têm que responder, porque senão não tem nota, tá bom? E não adianta depois vir, porque eu não vou ter como avaliar mais. Depois que eu pegar o caderno e começar a passar todas as coisas para o caderno, quem fez e quem não fez a avaliação, eu não vou mais avaliar quem mandou depois. Só se apresentar uma justificativa extremamente boa, e aí ok. Mas se tiver em casa sem fazer nada, só porque não quer fazer mesmo, aí é complicado de você conseguir aprovação na minha disciplina, tá bom? Porque logo a gente está de volta em sala de aula e eu vou saber todo mundo que sabe, quem não sabe, quem está por dentro do assunto e quem não está. E aí vai ser pior. Viu, minha galera? Tô fazendo isso com o maior amor e carinho. As aulas dão muito trabalho. Eu espero que vocês me ajudem também. Tá, pessoal? Até a próxima. Respondam o questionário e anexem nas atividades complementares. Conto com a ajuda de cada um de vocês, tá? Beijo no coração. E até a próxima aula. Eu vou estar passando aqui no próximo slide as tarefas, tá? As questões. Até breve.